Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Celesc, código na bolsa CLSC4, são as ações preferenciais da Celesc. E, enfim, primeiro de tudo, o que é a Celesc, né? Porque toda vez que a gente vai fazer um investimento financeiro, primeiro a gente tem que compreender um pouquinho, né, o que é a empresa, o que ela faz para ganhar dinheiro, como que está a situação financeira da empresa. Então, antes de tudo, a gente tem que conhecer onde a gente está botando o nosso dinheiro, né? Por mais que isso seja óbvio, muita gente ignora essa obviedade e acaba perdendo dinheiro no mercado, porque em vez de estudar as empresas a fundo, saber como é que a empresa funciona, saber os riscos e oportunidades, o histórico da empresa, o cara vai lá e compra a dica do amigo dele para comprar ações. E não é assim que funciona o mercado. O mercado é coisa séria, né? Não dá para a gente ficar brincando. A gente tem que analisar de forma disciplinada os ativos antes de botar em carteira, antes de investir dinheiro. Enfim, dito isso, a gente vai falar sobre a Celesc agora. O que é a Celesc? A Celesc é a Central Elétrica de Santa Catarina, a maior empresa de geração, transmissão, comercialização e distribuição de eletricidade de Santa Catarina. Então, basicamente, a empresa de energia elétrica de Santa Catarina. Para quem não sabe, no setor elétrico existem três tipos de serviços de eletricidade, né? O primeiro, que é geração, que é onde tem aquelas, enfim, hidrelétricas, aquelas quedas da água, tudo aquilo para gerar energia. Depois a gente tem a transmissão de energia, que é aquelas torres grandes com aqueles grandes fios que geralmente você vê na estrada quando você viaja. Isso é transmissão de energia elétrica. E a comercialização e distribuição de eletricidade, como o próprio nome já diz, é a distribuição para o consumidor, né, da energia elétrica. Então, geralmente acontece que as empresas de energia elétrica elas se concentram só em um desses ramos, mas a Celesc ela faz parte dos três ramos. Então, ela gera energia elétrica, transmite ela e distribui para os comerciantes. Quer dizer, comercializa e distribui para os consumidores, ou seja, os moradores de Santa Catarina. Enfim, a gente vê que é uma empresa antiga aqui, de 1955, tem quase 4 mil funcionários, então é uma empresa grande já, madura no mercado. Enfim, aqui está o site da Celesc, para a gente ver como curiosidade. Ó, estruturado como Hold 2006, a companhia possui duas subsidiárias, Celesc Distribuição e Celesc Geração, e mantém participações em empresas afins do setor elétrico e infraestrutura. Aqui os valores e princípios da empresa. Enfim, a gente pode ver aqui os fornecedores, licitações, contratos, tudo. Isso já é uma informação mais técnica, eu acho que a gente não precisa se aprofundar no momento nessas questões técnicas, assim. Eu acho que a gente compreendendo o básico, bem compreendido, já é o suficiente, né? Enfim, dito isso, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a empresa, a gente vai analisar o balanço da Celesc, como é que a Celesc está. E depois a gente vai ver como se comportou a cotação da Celesc ao longo do tempo. Então, vamos começar a análise. Ó, a gente vê que a empresa ela tem um valor de mercado de 2 bilhões e 521 milhões. Então, não é uma empresa muito grande, mas também não é uma empresa pequena. Eu diria que é uma empresa de médio porte para a Bolsa, né? Enfim, vamos começar pelos indicadores de valuation. Preço-lucro de 4,41. O que isso significa? Se a empresa manter os lucros constantes, daqui a 4,41 anos, vamos ter o nosso retorno de volta, né? E a gente vê aqui o preço sobre valor patrimonial de 0,79. O que significa isso? Significa que a empresa está sendo negociada a um deságio de 21%. Então é como se a gente estivesse comprando uma moeda de R$ 1 por 79 centavos. A gente vê aqui, ó,
o patrimônio líquido da empresa 3 bilhões 187 milhões, mais o valor de mercado, o valor que estão sendo negociadas as ações, 2 bilhões e meio. Então a gente vê que está com um desconto, um deságio a empresa. Dividendo, a empresa está pagando dividendo de 5,7% ao ano. Margem líquida da empresa, 5,5%, ou significa, o que isso significa? Para cada R$100 que entra na empresa, R$5,50 viram lucro, né? Esse é o conceito de margem líquida. Entrou R$100 de receita, lucrou 5,50. Aqui a gente vê indicadores de rentabilidade sobre o capital investido e sobre o patrimônio líquido, 7,3% e 17,9%. Agora a gente vê aqui indicadores de endividamento do balanço patrimonial. A empresa tem em caixa 660 milhões de reais e tem uma dívida de 2 bilhões e meio, quase isso, né? Então é uma empresa que opera com uma certa alavancagem. Mas eu não vejo essa alavancagem como muito perigosa. É normal as empresas de energia elétrica operarem com um pouco mais de dívida, devido a ser um setor muito seguro, muito estável. Então as empresas têm mais liberdade de correr o risco de se endividarem mais, basicamente falando. Aqui a gente vê dados do demonstrativo de resultados. A empresa teve uma receita líquida no último ano de 10 bilhões 394 milhões e um lucro líquido de 571 milhões de reais. Já no último trimestre do balanço de setembro, finalzinho de setembro de 2023, a gente vê que a empresa teve uma receita de 2 bi e 606 milhões e um lucro líquido de 35 milhões. No meu ponto de vista, isso aqui foi um resultado bem fraco, né? Porque se você for ver aqui, se a gente for usar uma calculadora, a gente pode ver aqui, ó, a empresa teve um lucro de 571 milhões. 571 milhões, se a gente divide por 4, um lucro de aproximadamente 142, 143 milhões por trimestre. E a empresa teve um lucro de só 35 milhões no último trimestre. Então, na minha opinião, veio um resultado meio fraco aí ultimamente. A gente tem que analisar, né? Enfim, agora vamos aqui para os gráficos. A gente vê aqui os ativos subindo ano após ano, constantemente. A dívida também subindo ano após ano, mas nada de muito preocupante. A gente vê aqui uma certa estagnação do patrimônio, e aí a partir de 2020 a empresa já dá uma melhorada no patrimônio para uma tendência de ascensão, né? Dá uma melhorada aqui. Vendo os lucros agora, a gente vê que a receita com uma tendência de alta, margens com uma certa estabilidade, a gente vê o EBIT com oscilações ao longo do tempo, mais uma tendência de alta ao longo do tempo. A gente vê aqui também oscilações, né, do lucro, mas uma tendência de alta ao longo do tempo. A gente pode ver aqui nos trimestres isolados como veio fraco, né, esse último resultado reportado. Esse foi o lucro do primeiro trimestre de 23, do segundo e do terceiro. Então você vê que ficou meio aquém comparado a esses dois lucros, né? Foi abaixo do esperado pelo mercado. Enfim. Lembrando que os meus vídeos não são recomendação nem de compra nem de venda. Isso aqui é um vídeo somente informativo, né? Não significa nada. Isso aqui que eu estou falando é uma análise que é uma opinião. Nada está escrito em pedra no mercado financeiro. Eu não estou recomendando nenhum tipo de operação, nem de compra, nem de venda, né? Bom, enfim, dito isso, vamos olhar finalmente para a cotação e depois eu vou dar a minha opinião sobre essa ação. Opinião final.
Bom, a gente vê que nos últimos 6 meses uma certa estagnação, né? Empresa meio andando de lado, assim, sinceramente. Aqui de um ano para cá a empresa já deu uma disparadinha. E dos últimos 5 anos, acho que ficou meio aquém isso aqui, né? Subiu 28% só. Enfim, a gente vê que é uma empresa bem volátil, né? Tem vários altos e baixos a empresa, né? Enfim, é uma empresa até que volátil, né? Para uma empresa de energia elétrica, eu considero bem volátil. Mas, enfim, qual que é a minha opinião final sobre essa empresa? Eu acho uma empresa interessante, tá? Uma empresa legal, mas eu acho que as margens poderiam ser melhores, rentabilidade podia ser mais alta. Eu acho que esse último resultado trimestral aqui foi muito abaixo do esperado, pelo menos muito abaixo do que eu esperava. Enfim, que mais? A gente tem um ponto forte aqui, que a empresa ela é barata, né? A gente vê que ela negocia com múltiplos baratos, isso aqui é inegável. Mas, assim, que é uma empresa de excelente qualidade, excelente crescimento, não é, né? A empresa, ela dá seus trancos e barrancos às vezes, o lucro diminuiu bastante. Pode ser uma oportunidade essa empresa? Pode, mas eu não tenho essa ação em carteira. Eu prefiro outras ações do setor elétrico, que inclusive eu já analisei no canal. Se você for olhar, você pode conferir lá, né? A minha opinião. Enfim, eu gosto bastante do setor elétrico. Na minha opinião, o setor elétrico é o seguro. É, quer dizer, na minha opinião, o setor de energia elétrica é o setor mais seguro e mais confiável para você investir no longo prazo, principalmente para quem busca dividendos. Mas eu não vejo a Celesc como uma empresa que me chame a atenção do setor de energia elétrica. Eu acho que existem empresas do setor de energia elétrica que têm um valuation parecido com a Celesc, só que são mais rentáveis, têm margens maiores, pagam mais dividendo, maior crescimento nos lucros. Então, é uma empresa decente, sim, a Celesc, mas eu prefiro outras ações do setor de energia elétrica. Essa é a conclusão final do vídeo.